Destaques finais do Jornal da Manhã, professor Marco Antônio Villa. O jornal Estado de São Paulo hoje coloca como manchete: o governo vai propor corte de 1/3 dos subsídios até 2022. O que tem de renúncia fiscal no Brasil é uma festa. Já que nós estamos falando no momento que o orçamento está ultra apertado e é condição, não tem jeito, vai ter de fazer mais cortes, porque senão vem as pedaladas fiscais e o governo evidentemente que não vai fazê-las, né? Então é necessário cortar, porque estimou-se uma receita muito superior ao que está ocorrendo até o momento e as despesas são grandes. Deve sempre ser lembrado que o orçamento que está em vigência agora foi feito pelo governo anterior, né? Então você, quando adentra o governo, isso ocorre também nos governos estaduais, você governa com o orçamento aprovado feito pelo governador anterior, no caso aqui da União, pelo presidente da República anterior. Então é difícil, né? Não é fácil. Então você tem de realocar os recursos, tal. Mas o que causa a estranheza é que a renúncia fiscal é em torno de 300 bi por ano, 300 bilhões de real, que daria cerca de 4,3% do PIB no Brasil. 300 bi. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Imagina, se você multiplicar por 4 anos essa renúncia fiscal, representa a economia que a Previdência vai ter em 10 anos. Não é verdade? Então é um negócio absurdo. Só a Zona Franca de Manaus, que teve uma decisão absurda tomada pelo Supremo Tribunal Federal, não pela equipe econômica ou pelo Executivo, pelo Supremo Tribunal Federal, ganhou um presente que é um verdadeiro absurdo. Estimava-se a princípio em 12 bi, mas segundo o ministro da Economia são 30 bi, porque é o seguinte: a empresa não paga o tributo lá na Zona Franca de Manaus, e quando chega o produto aqui, por exemplo em São Paulo, a empresa pede a solicitação da devolução do imposto que não foi pago na origem. É uma coisa inacreditável, não é verdade? Esses privilégios eu não entendo, as entidades empresariais ficam em silêncio. Por que não falam? Se nós queremos efetivamente uma igualdade de deveres e obrigações e direitos, é necessário enfrentar, e o governo vai ter de enfrentar, e está dizendo que a equipe econômica que pretende enfrentar essa questão da renúncia fiscal. Claro que não vai fazer um corte radical, né? Isso não é possível, é necessário haver uma negociação dessa renúncia fiscal. Mas é intolerável, por exemplo, que a Zona Franca de Manaus custe, segundo algumas fontes, 60 bilhões de reais por ano. Para quê? Aí me argumentaram que é para defender a floresta amazônica. Quer dizer, para defender a floresta amazônica são os incentivos para as empresas fictícias existentes na Zona Franca de Manaus. É bom lembrar, e um presidente de uma grande empresa brasileira deu uma entrevista ao jornal Globo há cerca de um mês atrás, ele mostrando que ele estava na China e um empresário amigo dele comprou o material, comprou lá uma série de mercados, desmontou tudo e trouxe para o Brasil para remontar na Zona Franca de Manaus e colocar aquele carimbo fabricado no Brasil, na Zona Franca de Manaus, que é uma farsa. Não agrega valor algum. Na verdade, a questão da conservação da floresta amazônica é uma coisa. Ter um polo industrial fictício em Manaus é outro. É bom lembrar que isso foi uma criação que vem lá atrás, na época do regime militar. É um grave equívoco, isso foi se preservando. Se vocês lerem a Constituição de 88, nas disposições transitórias, enfiaram a Zona Franca de Manaus lá, depois ampliaram a permanência da Zona Franca de Manaus. É bom lembrar que o relator da Assembleia Nacional Constituinte, quem era? Bernardo Cabral, político de que estado? Do Amazonas. Então é necessário refazer tudo isso. É intolerável que tenha uma renúncia fiscal dessas proporções aqui no Brasil, porque isso favorece setores em detrimento de outros. Quer dizer, então tem setores que estão até por aqui em termos de pagamento de tributos e outros que são beneficiados, porque tem, certamente, esse setor que é privilegiado, relações privilegiadas com o executivo e com o legislativo. E isso precisa acabar. E por isso que é fundamental ter uma reforma tributária que se a reforma da Previdência é difícil, a tributária é mais difícil ainda. É mais difícil ainda. Porque você vai tocar interesse de setores que estão há décadas com privilégios de renúncia fiscal. Há décadas. Se inicialmente você pode até explicar a renúncia fiscal, porque você está iniciando um processo desenvolvimentício em determinada região, etc. tal, você precisa ter alguns estímulos, a permanência é intolerável.